Os especialistas em engenharia também examinaram a história bíblica do êxodo dos judeus do Egito. Como puderam sobreviver 40 anos no deserto? Poderiam possuir máquinas complexas com capacidades não só para a construção, mas também para a sobrevivência humana? Na Bíblia judaica, o livro do Êxodo descreve como o povo judeu sofreu durante a escravidão no Egito. Então, por volta do século XIV a.C., o faraó, temendo o aumento da população judia, ordenou a morte de todos os primogênitos judeus nascidos no Egito. Para salvar seu filho, uma mãe colocou o bebê em uma cesta e a deixou navegando no rio Nilo. Esse menino foi encontrado pela família do faraó, que lhe deu o nome de Moisés e o criou como se fosse seu. Já adulto, Moisés descobriu sua verdadeira identidade e pediu ao faraó que libertasse os judeus. Quando o faraó recusou, Moisés ajudou os judeus a fugir do Egito. Os historiadores acreditam que Moisés e seu povo cruzaram o Mar Vermelho e se dirigiram ao deserto do Sinai. Segundo os textos antigos, Deus ficou furioso com os judeus por eles terem adorado ídolos e os fez andar sem rumo no deserto por 40 anos antes de chegarem a Israel. A Bíblia diz que durante esse tempo, os judeus sobreviveram com uma única fonte de alimento: maná. Mas o que é maná? Um alimento naturalmente abundante criado por Deus? Ou, como pensam alguns, algo bem diferente? A Bíblia explica como os judeus saíram do Egito, onde eram escravos, para a Terra Prometida. Eles tiveram de cruzar o deserto do Sinai. E, inevitavelmente, como havia muitas pessoas e pouca vegetação, pois era um deserto, eles ficaram com poucas provisões. Neste ponto, Deus interveio e enviou maná do céu. Isso assumiu a forma de algum tipo de sementes que caíam sobre o deserto e que, quando coletadas no dia seguinte, forneciam alimentos para os judeus. Exceto às sextas-feiras, em que havia uma porção dupla, pois no sábado não caíam por causa do sabá. A Bíblia judaica não descreve o maná em detalhes, mas outro antigo texto judeu fornece mais pistas. O Zohar é uma coleção de comentários e interpretações da Torá. Esse texto é muito importante para a crença mística da Cabala, do século XIII. O Zohar descreve que algo chamado o Antigo dos Dias fornecia o maná. Porém, o que era esse Antigo dos Dias? Um homem, um deus ou outra coisa? Há vários relatos na Bíblia que afirmam que uma pessoa que se aproximasse da Arca da Aliança e não soubesse como operá-la, seria imediatamente morta. E algumas vezes, depois de encontrarem a arca, as pessoas começavam a perder as unhas e os cabelos. Assim, temos evidências de algum tipo de envenenamento por radiação que estava diretamente relacionado à Arca da Aliança. Portanto, a Arca da Aliança abrigava um equipamento extraterrestre que foi dado aos judeus durante os 40 anos em que vagaram pelo deserto. Acredita-se que a máquina de maná fornecia uma forma muito nutritiva de algas verdes ou clorela como fonte de alimento. Essa é outra teoria sustentada pela ciência moderna. Descobrimos que já foi realizado um trabalho no campo das viagens espaciais, no qual a alga verde, clorela, era cultivada em tanques. Ela alimentava pessoas que viviam em um ambiente fechado e as manteve vivas. Pesquisas feitas pela NASA nos anos 1960 e 1970 descobriram que a vida humana pode ser mantida por longos períodos com o consumo de alga clorela e mais nada. Se os astronautas podem sobreviver com algas, os judeus poderiam ter feito o mesmo?
A máquina de maná era um aparelho sensível. Para funcionar adequadamente, tinha de ser limpa uma vez por semana. Nesse dia, a máquina era desmontada e limpa. Então é possível que o sabá que temos hoje tenha se originado da limpeza da máquina. Uma teoria em que poderíamos pensar é que a máquina, embora os judeus soubessem como fazer a manutenção e como produzir maná, depois de algum tempo tenha parado de funcionar. E por esse motivo eles saíram do deserto. Se a sobrevivência dos judeus dependia da máquina de maná, onde eles a conseguiram? Alguns acham que eles a roubaram dos egípcios antes do êxodo. Outros suspeitam que extraterrestres a deram a eles como um gesto caridoso para impedir a fome no deserto. De qualquer modo, a resposta e a Arca da Aliança estão perdidas para a história. Porém, o que era esse antigo dos dias? Um homem, um deus ou outra coisa? Há vários relatos na Bíblia que afirmam que uma pessoa que se aproximasse da Arca da Aliança e não soubesse como operá-la, seria imediatamente morta. E algumas vezes, depois de encontrarem a arca, as pessoas começavam a perder as unhas e os cabelos. Assim, temos evidências de algum tipo de envenenamento por radiação que estava diretamente relacionado à Arca da Aliança. Portanto, a Arca da Aliança abrigava um equipamento extraterrestre que foi dado aos judeus durante os 40 anos em que vagaram pelo deserto. Acredita-se que a máquina de maná fornecia uma forma muito nutritiva de algas verdes ou clorela como fonte de alimento. Essa é outra teoria sustentada. Esse menino foi encontrado pela família do faraó, que lhe deu o nome de Moisés e o criou como se fosse seu. Já adulto, Moisés descobriu sua verdadeira identidade e pediu ao faraó que libertasse os judeus. Quando o faraó recusou, Moisés ajudou os judeus a fugir do Egito. Os historiadores acreditam que Moisés e seu povo cruzaram o Mar Vermelho e se dirigiram ao deserto do Sinai. Segundo os textos antigos, Deus ficou furioso com os judeus por eles terem adorado ídolos e os fez andar sem rumo no deserto por 40 anos antes de chegarem a Israel. A Bíblia diz que durante esse tempo, os judeus sobreviveram com uma única fonte de alimento: maná. Mas o que é maná? Um alimento naturalmente abundante criado por Deus? Ou, como pensam alguns, algo bem diferente? A Bíblia explica como os judeus saíram do Egito, onde eram escravos, para a Terra Prometida. Os especialistas em engenharia também examinaram a história bíblica do êxodo dos judeus do Egito. Como puderam sobreviver 40 anos no deserto? Poderiam possuir máquinas complexas com capacidades não só para a construção, mas também para a sobrevivência humana? Na Bíblia judaica, o livro do Êxodo descreve como o povo judeu sofreu durante a escravidão no Egito. Então, por volta do século XIV a.C., o faraó, temendo o aumento da população judia, ordenou a morte de todos os primogênitos judeus nascidos no Egito. Para salvar seu filho, uma mãe colocou o bebê em uma cesta e a deixou navegando no rio Nilo. Pela ciência moderna, descobrimos que já foi realizado um trabalho no campo das viagens espaciais, no qual a alga verde, clorela, era cultivada em tanques. Ela alimentava pessoas que viviam em um ambiente fechado e as manteve vivas. Pesquisas feitas pela NASA nos anos 1960 e 1970 descobriram que a vida humana pode ser mantida por longos períodos com o consumo de alga clorela e mais nada.
Se os astronautas podem sobreviver com algas, os judeus poderiam ter feito o mesmo? A máquina de Maná era um aparelho sensível. Para funcionar adequadamente, tinha de ser limpa uma vez por semana. Nesse dia, a máquina era desmontada e limpa. Então é possível que o sabá que temos hoje tenha se originado da limpeza da máquina. Eles tiveram de cruzar o deserto do Sinai. E, inevitavelmente, como havia muitas pessoas e pouca vegetação, pois era um deserto, eles ficaram com poucas provisões. Neste ponto, Deus interveio e enviou maná do céu. Isso assumiu a forma de algum tipo de sementes que caíam sobre o deserto e que, quando coletadas no dia seguinte, forneciam alimentos para os judeus. Exceto às sextas-feiras, em que havia uma porção dupla, pois no sábado não caíam por causa do sabá. A Bíblia judaica não descreve o maná em detalhes, mas outro antigo texto judeu fornece mais pistas. O Zohar é uma coleção de comentários e interpretações da Torá. Esse texto é muito importante para a crença mística da Cabala, do século XIII. O Zohar descreve que algo chamado o Antigo dos Dias fornecia o maná.